eu considero que deva ser feito na cidade. Quero deixar claro inicialmente que eu não sou urbanista. A minha formação é jurídica, eu trabalho por mês. No âmbito da Curadoria de Habitação e Urbanismo, que eu atuo há 25 anos, eu sempre verifiquei uma questão de legalidade, não uma questão de uma cidade perfeita, de uma cidade apropriada. Eu não me envolvi com esse tipo de coisa. E quero aqui, desde já, também agradecer o convite feito, que é a primeira vez que o Consec me convida para falar alguma coisa a esse respeito. E agradeço essa oportunidade de expor aqui algumas coisas. O senhor presidente do Consec também me disse que todos fariam uso da palavra aproximadamente por 10 minutos. Eu, pessoalmente, creio que não conseguirei falar apenas 10 minutos, talvez eu me alongue um pouquinho mais, porque essa questão é extremamente complexa, é uma questão extremamente problemática, não existe uma solução simples nem fácil para isso. Vou tentar fazer um breve apanhado aqui, que é o seguinte: nos últimos 25 anos, eu investiguei basicamente todos os loteamentos da cidade de São João da Boa Vista, sempre no estudo de legalidade, relacionado também com a área de meio ambiente, eu atuo na área de saúde pública e outras áreas da minha atuação. Ao longo desse tempo também promovi várias ações na justiça questionando loteamentos. Dentre eles, só para exemplificar uma apanhado que eu fiz rápido: Jardim Itália, Dona Teresa, América do Sul, Distrito Industrial, Jardim Primavera, Jardim dos Amoreiros, Jardim dos Eucaliptos. Investiguei também, entre outros, Jardim Flamboyant, Chácara Leite Cordel, Jardim Santa Clara, São Domingos, Jardim Paineiras, Lucas Teixeira, Jardim Iara, Lago do Prata, Morro Azul 1, Jardim Primavera, Morada do Sol, Jardim dos Cipês, desde 90, a Zé de Corrêa Fantão. Além do, você já falei aqui, Impês, Primavera e tudo mais. Atualmente, nós temos no Fórum ações, 6 ou 7 ações civis públicas em andamento, em uma das quais foi dada uma decisão hoje suspendendo todas as obras de um loteamento fechado aqui em São João da Boa Vista. Eu tenho mais uns 4 ou 5 casos que seguirão o mesmo caminho e provavelmente serão paralisados esses loteamentos até regularização. Paralelamente a isso, eu tenho comigo hoje mais 15 ou 16 investigações de inquéritos civis na cidade. Então, somando tudo isso, passa de 50, fácil, todas as habilitações que eu já fiz. Sempre trabalhei, digo, estritamente no aspecto de legalidade. O que isso significa? Se os loteamentos cumpriram rigorosamente o que determina a legislação federal, a legislação municipal e, por via reflexa, questões urbanísticas. Até a questão aí de uns 3 anos atrás, eu creio que a situação veio mais ou menos sob controle. Os loteamentos aprovados foram loteamentos, não loteamentos grandes, foram loteamentos menores, teve loteamento de 70 lotes, de 90, de 200, que são loteamentos que era possível aceitar alguns argumentos da prefeitura, no sentido de utilização de creches, escolas, de os loteamentos próximos uns dos outros. Existe um fato que é verdadeiro de que nos últimos anos, nos últimos 2 anos ou 3 anos de lá para cá, houve uma expansão, vem havendo uma expansão imobiliária em São João da Boa Vista, que ela é inexplicável, incompreensível em muitos sentidos. É algo do qual eu venho trabalhando já todos os dias, constantemente nesse sentido. Tudo que eu disser aqui hoje, se eu citar alguma coisa, não estarei cometendo nenhuma confidência, porque aquilo que eu faço é algo absolutamente público, de interesse de todos. Digo também desde já que todos esses assuntos que eu vim colocar aqui, eu tratei pessoalmente com o prefeito municipal, eu tratei com alguns vereadores, por pelo menos metade da Câmara de São João da Boa Vista, tratei também com o departamento jurídico da Prefeitura Municipal, tratei com o departamento de engenharia da Prefeitura Municipal, dentre outros órgãos. E confesso que nos últimos tempos não houve muita possibilidade de um acordo com a administração municipal. A administração municipal ela ficou com um determinado alinhamento que não foi possível algumas composições. Quando eu digo composições, são acordos que são feitos na justiça. Por exemplo, nos últimos tempos, nos últimos 6 meses talvez, eu consegui frear e paralisar 3 loteamentos na Serra da Paulista. Talvez ninguém nem saiba disso. Provavelmente não sabem mesmo. 3 loteamentos na Serra da Paulista.
foram paralisados. Tenho 2 ações proibindo 2 loteamentos lá no Macu, aqui na cidade de Santo Antônio do Jardim. Tenho mais 3 casos que estou fazendo acordo para paralisar o loteamento aqui, para não realizar realmente, aqui na estrada de Espírito Santo do Pinhal. Só aí nós estamos falando de 8 que já foram paralisados, mais umas 8 ações são 14. Isso é um panorama muito resumido daquilo que eu venho fazendo na cidade com relação a esta questão aí. Essas questões de loteamentos aí, de obras de loteamento, eu analiso a questão, como eu disse, de legalidade. Eu ultimamente andei analisando alguns casos, que foram esses que eu propus ação e outros que estão já engatilhados para serem promovidos até o final de fevereiro, mais tardar até o dia 10 de março. Realmente, me parece que a Prefeitura perdeu a mão com relação a aprovações de loteamentos em São João da Boa Vista. São inúmeras as irregularidades técnicas que estão levando com que a Justiça suspenda os loteamentos para regularização. Quando eu falo que é paralisação para regularização, não significa que os loteamentos não possam ser implantados, mas que esses loteamentos precisam ser corrigidos. Eu adotei uma postura de uns 8 meses para cá, todos os loteamentos da Prefeitura serão investigados, serão questionados judicialmente. Mas por aspectos urbanísticos, por aspectos de legalidade, por aspectos ambientais. Algumas coisas são realmente absurdas que aconteceram aqui, eu tenho que reconhecer, dou uma palmatória aqui junto com todos. Por exemplo, esse dia eu conversei com um cara que está fazendo um loteamento lá nessa área nova de São João da Boa Vista. Eu peguei o mapa, abri o mapa para ele na mesa e mostrei para ele, falei, olha, isso aqui é uma Águas da Prata que o senhor está fazendo aqui. Eu falei para ele, eu quero que o senhor me mostre aqui nesse loteamento, onde que uma mãe com uma criança de 2 meses, 3 meses, 4 meses, possa sair para levar o filho para tomar um sol. Eu quero que o senhor me mostre o loteamento que o senhor está fazendo. Ele não soube me mostrar. Eu falei, então eu quero que você me mostre de uma pessoa já aposentada no final de tarde, possa ir jogar um dominó com seus amigos. Ele olhou e não soube me mostrar. Eu falei para ele, o senhor está cometendo um verdadeiro crime contra a cidade de São João da Boa Vista. Mas esse crime que esse loteador está cometendo, ele evidentemente está cometendo o crime que eu digo aqui, vamos ser simples, não é um crime mesmo, estou falando no sentido figurado. Ele está cometendo porque a Prefeitura aprovou isso para ele. Nesse caso específico, eu pedi o apoio de um grupo especialista em São Paulo, que deve vir a São João da Boa Vista, era para fevereiro, mudaram para março, para verificar toda essa questão. E, eventualmente, será questionado também para a paralisação. Então, eu digo que, nessa postura, que é a seguinte, todos os loteamentos em São João da Boa Vista, que foram aprovados nos últimos tempos, todos eles, sem exceção, estão sendo submetidos ao crivo da minha avaliação, e os casos serão levados à Justiça. Provavelmente, não posso garantir todos, mas provavelmente todos eles, ou praticamente todos eles, serão paralisados. Da forma como estão, da forma como estiver. Se isso vai gerar prejuízo para alguém, eu não sei. Mas essa é a realidade que vem se desenvolvendo hoje. Existem muitas irregularidades que elas somente podem ser corrigidas. Estava conversando agora há pouco, o Lorete, que é urbanista, o outro amigo ali que é urbanista, que elas só podem ser corrigidas do plano diretor. E essa é a razão pela qual eu venho hoje aqui, porque esse é um dos fóruns de discussão para isso. Porque esse plano diretor, ele tem como regularizar várias questões que hoje estão pendentes, que estão me levando a ajuizações contra a Prefeitura. Ora, eu faço acordos com loteadores para regularizar o que está errado, naquilo que é possível. Ora, os caras mesmo desistem daquilo que estão fazendo, de tão absurdo que estão fazendo. Ora, eu estou tendo que pedir na Justiça a paralisação. O plano diretor é o caminho para isso aí, não tem outra saída. E esse plano diretor, ele deve prever uma série de coisas. Essa questão que está sendo discutida do espraiamento, falei hoje rapidamente com o presidente do SEG, tecnicamente falando, ou juridicamente falando, é para lá de problemática. Explico rapidamente por quê. Porque o problema tudo começou quando o São João da Boa Vista fez lá atrás, ampliou o seu perímetro urbano. E isso ninguém ficou sabendo. Quando ampliou demais o perímetro urbano,
todas aquelas pessoas que terras neste perímetro urbano, legalmente falando, elas têm o direito de construir esses terrenos. E a construção que eu digo aqui não é uma construção de levantar um prédio, ela tem o direito de fazer o uso da propriedade, está assegurado na Constituição Federal. Então significa que todas as pessoas que estão com esses terrenos hoje, dentro do perímetro urbano, juridicamente falando, e não sou eu quem digo, cito aqui entre outros, Joelino Lopes Meireles, Cássio Caio, Celso Antônio Bandeira de Melo, Lúcia Vale Figueiredo, Carlos Medeiros Silva, entre outros. Todos eles sustentam claramente que a administração municipal ela não tem o poder discricionário de impedir um loteamento quando o dono do imóvel cumprir todas as exigências legais. Isso leva a um outro desdobramento. Esses dias eu fiz uma reunião com o Carioca da Sabesp. Eu falei, Carioca, eu quero que você me diga, e depois, se for o caso, eu vou pedir oficialmente, se a Sabesp está preparada para tratar o loteamento de toda a cidade. A resposta que ele me disse foi algo do tipo assim, nem sim nem não. Foi, até o momento nós temos condições. Quando eu mostrei para ele um loteamento que estava na minha mesa lá, ele olhou para aquilo, eu vi que ele deu uma meio que assustado, mas ele ainda manteve a palavra de que a estação de tratamento de esgoto tem condições de tratar o esgoto de São João do Boa Vista. Perguntei a mesma coisa de água potável. Ele me disse, olha, tem desde que eles façam um negócio lá. Tem um loteador que está fazendo uma obra de 11 milhões de reais para construir uma caixa d'água para poder aprovar todo esse monte de loteamento aí. Então a coisa está nesse pé. Como a Sabesp vem e fala que tem condições, a Electro vem e põe energia. O cara está no perímetro urbano. E desde que ele cumpra toda a legislação que regula o loteamento, que vai desde Constituição Federal, Constituição Estadual, Estatuto da Cidade, lei de plano diretor, lei 366, 6766, tem tudo, resolução SC 619, tem um monte de legislação. Desde que ele compra tudo aquilo, ao Poder Executivo, me parece que não é dado o direito de falar, não aprova o loteamento. Ele não tem mais essa discricionariedade. Ele tem um dever e a obrigação de aprovar, porque senão pode ser questionado judicialmente. Isso leva a uma série de outros desdobramentos. Por exemplo, agora, talvez prevendo uma redução do plano diretor, é bem provável que seja isso, todas as pessoas que estão nesse entorno do perímetro urbano estão protocolando esses projetos de loteamento, que são 19, onde eu tenho conhecimento. 18 ou 19. Por que eles estão aprovando? Porque é uma forma que, se agora o plano diretor reduzir esse perímetro, muito provavelmente eles vão questionar judicialmente, dizendo, nós temos direito a adquirir, porque nós estávamos na vigência da lei, nós temos entrada no projeto. Se vai isso vingar, se não vai vingar, isso é outra discussão. Estou falando que eu estou avaliando. É bem provável que isso aconteça. Então, eu já cheguei a conversar com o prefeito de vários assuntos, inclusive sobre essas coisas. Eu conversei com ele e falei, mas São João do Boa Vista tem um estoque de 12 mil lotes, 10 mil lotes vazios. Conversei com um loteador esses dias, ele falou para mim, não vou dar um nome aqui, mas é um que está metido nessa história lá do sair de Santo Antônio do Jardim. Ele me disse, olha, eu tenho participação em 4 loteamentos. Tem mais A, B e C, já foi citado o nome aqui, tem participação mais um outro. Nós vamos fazer lá mais ou menos 12 mil lotes. E ele ainda falou para mim, está escrito no papel e ele assinou embaixo, está lá as declarações comigo. Ele ainda falou, e a gente tem conhecimento de outros que vão sair, talvez chegue a 20 mil lotes na cidade. Eu virei para ele e falei, escuta, vocês querem realmente encher a cidade de casa popular? Ele falou assim, mas, tipo assim, né? Como se diz? Estamos ganhando para isso, a prefeitura está aprovando e nós vamos adiante. Realmente é um número assustador. Se a gente imaginar 20 mil lotes novos com mais 10, 12, estamos falando de 30 mil lotes na cidade. Aí a questão é, por que a prefeitura aprova? A prefeitura aprova porque ela, de um certo modo, não tem como não aprovar. Ela está aprovando porque ela tem outros interesses, inclusive cobrança de IPTU, que é uma forma de você aumentar a arrecadação do município muito rapidamente. Entre várias outras questões, estou citando uma, que é técnica que foi dito para mim. Se você aprova mais 10 mil lotes, você tem mais 10 mil terrenos pagando IPTU. Você aumenta a arrecadação do município. Então isso virou uma situação daquelas danadas. Paralelamente a isso, eu venho cobrando, aí sim, eu venho cobrando soluções técnicas para vários pontos.
Por exemplo, quando fizeram o desmembramento da Isaac Corrêa Fontão, do lado oposto ao Jardim dos Ipês, que foram feitos 90 lotes desmembrados ali, que não é loteamento, é desmembramento, é diferente, eu exigi da Prefeitura a satisfação de onde estavam as áreas do município, as áreas verde, institucional, reserva legal, uma série de coisas. A Prefeitura tem e ela consegue comprovar que ela tem. Quando eu compro da Prefeitura satisfações com relação à escola, creche, até agora ela usou um argumento que foi possível aceitar, que era o seguinte: se você pega um loteamento de 200 lotes, 150, é possível você imaginar que os moradores destes lotes, eles possam realmente ocupar postos de saúde dos bairros vizinhos. Quando eu cobrei a Prefeitura a satisfação do Resedas, ela disse que as pessoas iriam usar, se não me falha a memória, do IPES. Só que o IPES agora está num ponto que eu trabalho na área de saúde pública, ele está superlotado, não comporta mais. Creche na cidade tem um outro TAC feito com a Prefeitura, que ela tem que criar uma quantidade de vagas de creche por ano. A Prefeitura já não vem cumprindo e existe uma demanda aí de aproximadamente 400 vagas de creche. Existe todo um problema social agora, sim, projetado num futuro próximo, que ainda não está imperando, mas vai imperar no futuro muito próximo, que é uma completa desorganização social naquela região, por falta, sim, de estrutura básica. Como eu disse, nesse loteamento tem 1.270 lotes, um loteamento só. São lotes de 200 metros quadrados, onde, por incrível que pareça, não tem um espaço para uma praça, não tem uma previsão de um posto de saúde, de uma creche, de uma escola, de nenhum equipamento público e um loteamento que tem o tamanho da cidade de Águas da Prata. Porque em 1.270 lotes, nós estamos falando em 4 habitantes por casa, grosso modo, que é o cálculo que se faz. Se nós chegarmos a isso, nós estamos falando em torno de 6 mil pessoas morando um dia lá. E a Prefeitura vem falar, mas isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Eu falei para o loteador, eu falei, ok, mas daqui a 20 anos chega, porque é 25. Aí a Prefeitura vem com argumentos assim, olha, mas quando precisar nós vamos fazer. Do meu ponto de vista isso está errado. Porque a Prefeitura ela tem essas condições que não são loteamentos pequenos. E dentro de uma região muito grande, muito ampla, a Prefeitura tem o dever de exigir dos loteadores, inclusive, que os loteadores façam previsões e construam, até se for o caso, creches, escolas, postos de saúde, praças de esporte, praças, sistemas de lazer e tudo mais. A Prefeitura tem como fazer isso? Hoje a Prefeitura vem e fala, não tenho como fazer essa exigência. Eu não tenho porque eu não tenho legislação que peça isso. Onde podemos resolver isso? Talvez no plano diretor. Fazendo uma previsão, porque o que eu vou tentar fazer, eu vou tentar paralisar todos esses loteamentos até o plano diretor. E a minha esperança é que o plano diretor realmente corrija todas essas distorções. Porque se o plano diretor não corrigir essas distorções, e depois do plano diretor é preciso fazer uma atualização completa da Lei 1366, que inclusive deveria ser uma lei ordinária e está com uma lei complementar, está com uma lei ordinária, corrigir várias e várias distorções. Então isso precisa a Câmara Municipal, que eu já conversei com alguns vereadores, estar muito atentos a isso. Existe uma outra questão que vem surgindo por aí, que é a questão do estudo de impacto de vizinhança. A legislação municipal ela é muito mais expressa, então, quando ela fala, na minha concepção, quando se trata de loteamento fechado, e a Justiça acatou no entendimento, de que quando se trata de loteamento fechado, o estudo de impacto de vizinhança é obrigatório. Mas não é esse estudo de impacto de vizinhança feito de uma forma furreca aí, só para dizer que fez. É uma coisa séria, que leve em consideração o que aquele local, o que aquele bairro, aquela localidade precisa. E isso também não vem sendo feito. Onde corrige isso? No plano diretor. Ou na lei 1366 futuramente. Existe uma outra questão aí, que é a questão, por exemplo, foi dito aqui de transporte, de saúde e tal. Todas essas questões precisam ser levadas em consideração dentro desse universo novo que está sendo criado lá. E que a Prefeitura não tem nada. Eu questionei a Prefeitura esse dia atrás, questão de abertura de vias de acesso e circulação. Eu falei para ele, escuta, o senhor vai colocar aqui 6 mil pessoas. Eu quero saber por onde essas pessoas virão o centro de São João da Boa Vista.
só para exemplificando. Eu não anotei um roteiro, vocês me desculpem, talvez as coisas fiquem um pouco jogadas. Eu falei, você vai jogar todo esse trânsito aqui na rua Mato Grosso, porque é a única via que tem saída de lá. Ou então, a estrada vicinal, que vem até ali cujo nome daquela avenida, pista dupla ali. Não, aqui vem. Que vem da Espírito Santo Pinhal, sobe na pista dupla ali, ó. Não, lá atrás, lá em Santo Antônio, tá? Mesmo lá em frente o Rico Barbaré. Eu falei, vocês vão jogar todo o trânsito ali, depois ele vai virar, ele vai cair na rua Mato Grosso e vai cair na João Pessoa, porque são as únicas. Ou então, hoje descendo ali, passando por baixo do pontilhão do supermercado Curso. Henrique Cabral de Vasconcelos. Ele falou assim, não, mas eu tenho um projeto bonito aqui, porque nós vamos fazer um trevo, um alço de trevo ali na cidade de Santo Antônio do Jardim, de Pinhal. Aí eu falei, quem vai fazer o trevo? A prefeitura me disse assim, quem vai fazer o trevo é a Renovias. E tinha um ofício na Renovias. A Renovias me falou assim, eu não tenho nada com isso. Porque no meu processo de licitação não está previsto que eu tenho que fazer o trevo. A prefeitura me pediu para que eu fizesse um estudo junto à Arteb sobre isso daí. Eu mandei um projeto e eles aprovaram, o programa da prefeitura. A prefeitura me respondeu assim, olha, o governador Alckmin deu a palavra dele que ele vai fazer. Bom, eu estou cobrando da Renovias que feche aquela saída. Porque aí você vai falar, mas não é, que são questões urbanísticas que estão colocando em risco, que a gente tem que acabar tomando providências. Então eu estou só pontuando uma série de irregularidades que leva a um completo descuido, no meu ponto de ver, da administração municipal com questões urbanísticas da cidade. Todas essas questões estão sendo levantadas estão sendo questionadas judicialmente. Eu já questionei inúmeros pontos aqui na cidade. Vou dar um exemplo bobo, todo mundo conhece o menino Mantiqueiro. Vocês querem uma coisa mais horrorosa do que isso aí? Será que nunca ninguém prestou atenção? Isso aí é um conjunto de ruas que chega do nada e vai para lugar nenhum. Onde deveria ter um vetor, não tem. Onde não precisa ter, tem dois. Eu, como prefeito, a primeira coisa seria reformular aquela avenida inteira. Como é que prova aquela avenida lá na frente muda o trajeto dela, muda o traçado, muda as características de uma avenida que poderia ser perfeita até o bairro Alegre? Então são detalhes que eu venho cobrando da prefeitura há 20 anos. Só que todas essas cobranças, até um certo ponto, foram possíveis sanar algumas coisas. Outras não. Nós temos casos de loteamento fechado, que é uma outra aberração que eu considero, e principalmente a aprovação de via pública de 7 metros de largura dentro do loteamento fechado. Como que se corrige isso? Plano diretor. Então, eu poderia ficar aqui até amanhã cedo pontuando coisas aqui. Eu acho que essa discussão toda ela é importante no sentido de se ampliar a visão urbanista da cidade. Porque a cidade ela pode estar crescendo de um certo modo. Hoje ela está crescendo irregularmente, mas ela pode ter crescido e continuar crescendo em um aspecto legal. Perfeito, não tem como se questionar a aprovação do loteamento. Mas, no aspecto urbanístico, ela está deixando tudo a desejar. Realmente, aqueles loteamentos novos lá é um crime contra a população que mora naquele local. Eu vi, por exemplo, a mulher falando aqui de uma questão de atendimento de saúde que a ambulância vai buscar. Não é o tema aqui, mas eu não posso dar razão para ela, ela está equivocada no que ela disse. Até porque não é possível você imaginar um posto de saúde em cada loteamento, nenhuma ambulância que vai buscar todas as pessoas sem um médico junto, porque se morre depois na mão do motorista é outro problema. Então existe todo um regulamento para isso que não dá para dar razão também a tudo o que se diz. Mas é claro que precisa, por exemplo, um estudo detalhado de onde construir um novo posto de saúde naquela região. Quantas creches precisam? Escolas, praças de esporte, sistemas de lazer. Aliás, falar em sistemas de lazer, então, é uma outra aberração. A lei 1366, ela fala claramente que tem que ter 10% de sistema de lazer. A Prefeitura de São João da Boa Vista aprovou um loteamento agora com 2% de sistema de lazer. E depois ela quer dizer que a área verde é a mesma coisa que o sistema de lazer, quando não é. E quer fazer lei com efeito retroativo para regularizar aquilo que ela mesma provou errado. Então, olha só, existe uma quantidade tão infinita de situações irregulares nessas questões, que eu acho que o plano diretor precisa realmente acordar as pessoas que estão empenhadas nessa matéria. Eu coloco à disposição das pessoas que quiserem conversar comigo em alguns pontos mais específicos, não há nenhum problema,
para que avaliem todas essas condições e levem adiante isso no plano diretor. A Câmara Municipal tem uma responsabilidade, aliás, eu acho que a responsabilidade, me desculpe a franqueza, eu acho que a responsabilidade está nas mãos da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é que vai dar a palavra final, nem é o prefeito. Porque o plano diretor ele deve ser para a Câmara tem que abrir um amplo debate com a sociedade, avaliar todos os pontos absurdos que estão vigorando hoje na cidade, nessas questões de loteamento, e aprovar uma legislação adequada para a cidade. Uma legislação que preveja todas essas possíveis falhas que eu disse, corrijam isso, que estabeleça vias adequadas de circulação, de locomoção das pessoas de lá, por exemplo, até o hospital, até o pronto-socorro municipal, que corrija aquela distorção que há ali naquele trecho da Catriana Unesp. Enfim, eu conheço a cidade, todos os pontos da cidade, enfim, o plano diretor é o palco para isso. Agora, doutor Barreto, eu sei que tem outro programa de segurança, conversei com o capitão, esses dias atrás, aí de um tempo, por exemplo, que a viatura leva da PM quando é acionada do centro até o reservar, são em torno de 15, 20 mil, 18 mil, dependendo do dia. O loteador falou que está disposto a construir lá uma... Eu mesmo loteador esse que eu estou falando, ele falou, eu construo lá para a Polícia Militar um posto. Maravilha, você vai colocar o policial lá também? Eu falei, então, são coisas desse jeito. Agora, essa questão de pedir o espraiamento, eu acho que ela precisa ser, vamos dizer, precisa ser melhor trabalhada em todos os sentidos. A solução que eu vejo são duas para coibir isso, para coibir essa expansão. A primeira seria a redução do perímetro urbano. Só que se reduzir o perímetro urbano e excluir esses 19, haverão discussões jurídicas sobre isso. É preciso também muito cuidado na redução do plano diretor para evitar uma questão discricionária, do tipo, olha, essa propriedade aqui é minha, ele é meu amigo, ela vem para dentro do plano diretor. Ela vem para o perímetro urbano, esse daqui eu não gosto muito dele, fica de fora. Então isso aí é problemático ao extremo, tudo isso. Uma outra solução que é a mais apropriada, estava conversando agora há pouco com o Moretti, já conversei com inúmeras pessoas, que eu acho que esse é o mecanismo, e é o único mecanismo que eu vejo para diminuir essa questão de loteamentos na cidade, que é uma coisa, eu conversei também com o colega Guilherme, que é uma coisa chamada IPTU progressivo. Esse é o único caminho que eu vejo razoável para isso, mas que tem um custo político fantástico e que eu não creio que tenha sido aprovado. O IPTU progressivo, vou dar um exemplo bobo, o IPTU progressivo, o Estatuto da Cidade permite uma alíquota de até 15% do valor do imóvel a título de IPTU progressivo. Hoje, São João Boa Vista paga 4% dos terrenos vazios, com uma avaliação de valor venal que é 1/4, talvez, do valor real. Então, digamos que seja possível, está conversando agora há pouco, seja possível imaginar algo assim. Um bairro que eu moro aqui na Vila Bancária, um bairro que tem 50, 60 anos, tem vários e vários terrenos vazios. Por que não dar um prazo para que os donos desses terrenos, de 5 anos talvez, para que eles construam, subentendo daqui a 5 anos, o valor do IPTU não será de 4%, será de 5%. No 6º ano será de 6%, assim até chegar a 10%, e corrigir por lei e não por um decreto que está aí, que estabelece um valor venal para cobrar o IPTU sem lei, que a justiça derruba todos. Por que não colocar, por exemplo, então, fazer uma atualização do plano, da planta genética da cidade? Como aliás Pirassununga, acho que vem fazendo. Pega o helicóptero, sobrevoa, verifica o medida das casas, calcula e cobra o IPTU de todo mundo. Terreno vazio, você sabe onde eles estão. Por que não fazer isso? E por que não, por exemplo, pegar, vou dar um exemplo aqui, o terreno do Morro Azul, que o pessoal fala hoje 300, 350 mil. Daqui a 20 anos, por exemplo, no Morro Azul, um terreno vazio estaria pagando talvez 40 mil reais de IPTU. Provavelmente o cara não ficaria com esse terreno lá. Provavelmente nós não teríamos 10, 12 ou 30 mil terrenos vazios dentro de São João da Boa Vista. Isso acabaria com a gana do loteador. Isso acabaria com uma ideia, com uma proposta, que é assim, o cara lança o loteamento, quando o loteamento acaba de ser aprovado, já está tudo vendido, porque vendeu lá atrás. E as pessoas, eu conheço pessoas aqui na cidade que têm 100 lotes de terreno na mão. E por que ele tem 100 lotes? Porque isso é uma poupança. Porque quanto mais você faz lotes
e mais caro você for para vender, mais você vai valorizando todos os outros. Se você lança um loteamento lá no final do Resedaço, lá no Jardim Aurora, e está sendo vendido hoje, anunciado no jornal, para quem quiser ver, por R$45 mil no lote de 200 metros quadrados, no meio de um deserto, que não tem nada, quanto vai valer um lote aqui no Jardim Área? Então, quando isso acontece, você leva tudo para cima. Quais são as medidas que eu vejo apropriadas? A única solução viável para isso é uma posição séria do administrador municipal, da Câmara Municipal, de se estudar meios, é claro que eu não sou dono da verdade em absoluto, lançando ideias, de estudar meios de fazer com que os lotes vazios paguem um valor de imposto que não justifique a pessoa manter aquele lote. Isso sim é a única solução viável, porque pregar verticalização, estava falando agora há pouco, impossível. Quem conhece um pouco de direito sabe que isso é impossível. Vamos pregar então a proibição de espraiamento. É possível proibir? É possível. Mas é possível desde que reduza esse perímetro urbano, e nós vamos ficar com essa dependência de discutir esses 17, 19 loteamentos, se eles podem ou não ser proibidos por uma redução. Então, acho que a questão ela merece um debate muito amplo. São inúmeros pontos que eu poderia expor aqui, mas como o tempo era de apenas 10 minutos, eu já devo ter passado mais uns 10, eu me desculpo aí pela falta de um roteiro a seguir. Fui convidado hoje por volta de 4h30 da tarde, e eu saí de fora às 6 horas, não tive tempo nem de pensar o que nós íamos conversar aqui. Então, estou falando de improviso em uns dados mais complexos. Mas, de toda forma, eu agradeço o convite, eu me ponho à disposição das pessoas aí que têm interesse nessa área. A gente pode conversar pessoalmente ou em outras reuniões, e coloco à disposição. Obrigado a todos. Quando vai ser possível debater o plano diretor? Qual é o prazo? Eu tenho a impressão que não tem prazo. Esse debate do plano diretor ele pode se alongar pelo tempo que os organizadores do plano acharem conveniente. Depois dessa discussão, terá necessariamente que ser apresentado um projeto de lei, talvez de iniciativa do Executivo, que vai para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal também, ela terá o tempo que ela quiser para discutir esse projeto, inclusive novamente na sociedade, fazendo audiências públicas, se quiser, para chegar a um texto final que atenda aos interesses da cidade, e não aos interesses de loteadores, e não a outros interesses que não me cabe aqui relatar. Aqui havia me dito que seria até final de março, abril. Então eu estava achando que ia ser. Eu não gosto muito de antecipar as coisas, mas eu vou dizer, o prefeito ele suspendeu a aprovação de loteamentos até final de março. Eu vou apresentar para ele, já está pronto na minha mesa, uma proposta para ele suspender a aprovação de todos os loteamentos até a aprovação da lei, até a adequação da lei 1366. Talvez demore 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ok, se ele fizer isso, é um outro acordo que a gente faz e a gente consegue paralisar aqui em algum momento essa questão. Provavelmente não vai ser aceita esse acordo. Eu conheço o esquema que está aí, não vai ser aceito. Ele não aceitando, eu vou questionar judicialmente também a necessidade de se paralisar isso até a aprovação não só do plano diretor. E digo, não é só o plano diretor que tem que ser aprovado. O plano diretor tem que levar junto com ele uma legislação ambiental. O plano diretor precisa levar junto uma questão de habitação e urbanismo e precisa possivelmente levar junto uma questão de saúde pública. Porque tudo, na verdade, está um pouco desarticulado na cidade. Eu tenho inúmeras reclamações de área de saúde pública, de meio ambiente e de habitação e urbanismo. Eu tenho, contando, talvez, eu contei ontem, eu tenho 43 casos relacionados com essas 3 áreas. Então, existe essa necessidade para isso. Eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, não é problema. Sim. A Estatuto da Cidade, ela realmente, ele está perguntando aqui, ele está me perguntando para que eu passo para vocês, porque na verdade ele sabe disso mais do que eu. O Estatuto das Cidades, ela estabelece que a cada 10 anos a cidade ela precisa fazer uma revisão do plano diretor. Se eu não estiver enganado, o plano diretor de São João da Boa Vista vigente é do ano de 2006, acho que é 2006, é isso? Porque a lei 1366 é de 2004.
Então é de 2006, nós estamos em 2016, são 10 anos, está sendo feita a revisão. Daqui a 10 anos, 2026, uma nova revisão, 36, 46. Então isso é muito importante porque também não engessa a cidade de uma tal forma que não possa ser algo revisto daqui a 10 anos. E também não existe, diante de uma necessidade, digamos que surgisse uma situação excepcional e que houvesse a necessidade de você pegar uma gleba de terra, por alguma razão especial, e trazer para dentro do perímetro urbano. Por que eu estou dizendo situação especial? É uma situação extremamente fundada, justificada, sob pena de se deixar que quer discricionar o prefeito escolher o que ele quer trazer para lotear. Mas isso seria complicado, seria questionado também juridicamente. Mas a revisão ela é feita por força de lei a cada 10 anos, uma legislação federal, da qual o município não pode se desviar. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção.